Capítulo 84. Semente Negra. Aconteceu no dia em que mataram o demônio Carapaça. Naquela época, todos os três estavam completamente exaustos. Depois de se afastarem do corpo da criatura gigante e encontrarem um bom esconderijo, caíram no chão e imediatamente adormeceram. Mas eles não ficaram dormindo por muito tempo. 1 ou 2 horas depois, Sun-Ni foi acordado bruscamente por Cassie, que o segurava pelos ombros. Havia uma expressão de terror estampada claramente em seu rosto. Sun-Ni. Sun-Ni. Acorde. Voltando instantaneamente aos seus sentidos, ele saltou e invocou o fragmento da meia-noite, com medo de estarem sob ataque. No entanto, não havia ninguém por perto, exceto Cassie em pânico e Nepis cautelosa, que estava em uma pose semelhante, com sua espada erguida e pronta para atacar. Confuso, Sun-Ni olhou para a garota cega. Cassie. O que aconteceu? Segurando pelos ombros novamente, ela aproximou seu rosto e sussurrou em um tom implorante. Sun-Ni, você precisa impedi-lo. Por favor. Você é o único que pode. Ele franziu a testa, sem entender exatamente o que deveria impedir. Ela teve outra visão. Tentando acalmá-la, ele disse em um tom ponderado. Está tudo bem, Cassie. Acalme-se, respire. Conte-nos o que aconteceu. Comece do início. Ela balançou a cabeça desesperadamente. Não há tempo. Eu vou esquecer em breve. Nós todos vamos. Mas você precisa lembrar. Nós todos vamos esquecer em breve. O que ela quer dizer? Incapaz de ver a expressão atordoada de Sun-Ni, Cassie gritou. Você precisa se lembrar, Sun-Ni. 5. São 5. Lembre-se. Você precisa se lembrar. São 5. Lembrar. 5? A garota cega não estava fazendo sentido. Sun-Ni cuidadosamente passou o braço em volta dela, sentindo quanto ela estava assustada pelo seu corpo tremendo. Tudo bem, Cass. Eu prometo que vou lembrar. 5, certo? Veja, é muito difícil esquecer. Nepis olhava para eles com um franzido, sem deixar de examinar os arredores em busca de sinais de perigo de vez em quando. Por algum motivo, Cassie estava falando apenas com Sun-Ni, sem prestar atenção nela. O que foi que ela pensou que Sun-Ni poderia fazer, mas Estrela da Mudança não poderia? Ouvindo sua resposta, a garota cega se acalmou um pouco. No entanto, ela ainda estava aterrorizada. Bom. Lembre-se, são 5. Você prometeu. Sua voz soava cada vez mais baixa, como se ela não tivesse certeza do que estava dizendo. Sun-Ni mal conseguia discernir seu murmúrio. Ponto. Quanto mais complexo o pensamento, mais difícil será mantê-lo. É por isso que só posso te dizer essa palavra, a coisa mais simples de transmitir. Quando chegar a hora certa, isso pode mudar as coisas. Ponto. Escolhendo cuidadosamente suas palavras, Sun-Ni perguntou hesitante, Cassie. Você pode nos dizer o que aconteceu, exatamente? Ouvindo sua voz, a garota cega estremeceu e levantou a cabeça para encará-lo. Ainda havia traços do medo em seus olhos, mas principalmente, eles haviam sido substituídos por confusão. Hã? Aconteceu alguma coisa? Sun-Ni piscou. Não foi ela quem os acordou em pânico. Espere. Porque ela nos acordou, para começar. Por algum motivo, ele tinha dificuldade em lembrar os detalhes dos últimos minutos. A conversa que acabaram de ter já estava confusa em sua memória. Acho que ainda estou grogue por acordar tão abruptamente. A falta de sono afeta a concentração. Você queria nos contar algo? Estava relacionado ao... Número 5. Cassie ergueu as sobrancelhas. 5? Por que 5? Sun-Ni não sabia o que dizer. Ele ia fazer a mesma pergunta. Não faço ideia. Perplexo, olhou para Nepis, esperando que ela pudesse esclarecer a situação. Estrela da Mudança estava a alguns passos de distância com uma expressão distraída no rosto. Sentindo seu olhar, ela encarou e perguntou, por que você está com sua espada? Sun-Ni lançou um olhar para o fragmento da meia-noite e tentou se lembrar do que o fez invocar a memória. Não tenho certeza. Por que você invocou a sua? Nepis olhou para baixo, como se notasse a espada em suas mãos pela primeira vez. Uma expressão de dúvida apareceu em seu rosto. O que há de errado com nossas cabeças hoje? Entendendo que era inútil esperar a ajuda de Nepis, Sun-Ni suspirou e voltou-se para Cassie. Você teve outra visão? A garota cega estremeceu. Seus olhos se abriram, mais uma vez cheios de medo. Uma visão. Sim,
Tive uma visão. Uma visão terrível, terrível. O que você viu? Ela ficou em silêncio por alguns momentos, tentando se lembrar. Uma expressão de preocupação surgiu em seu rosto. Finalmente, Cassie disse baixinho: eu vi uma montanha. Uma montanha de cadáveres. Inúmeros corpos empilhados uns sobre os outros até formarem uma colina ensanguentada. E no topo dela, uma pequena semente negra flutuava em uma poça de sangue. Ela ficou em silêncio e depois continuou: isso foi no passado, acho. Mas então eu vi o futuro. Um futuro. Éramos nós. Oh, deuses! Nós estávamos. Nós estávamos. Sua voz tremia. Como se não ousasse dizer algo em voz alta, Cassie parou. Sun-Mi esperou um pouco e então perguntou cuidadosamente: nós estávamos o quê? A garota cega virou-se para ele, confusa. O quê? Ele coçou a nuca. Sobre o que eles estavam falando mesmo? Você estava. Ah! Nos contando sobre sua visão. Eu acho. Cassie franziu a testa. Que visão? Para seu constrangimento, Sun-Mi também não tinha certeza. Ele apenas se lembrava de algo sobre o número 5 uma semente. Por algum motivo, ele sentiu que aquele número era muito importante. Mas por quê? Ele não fazia ideia. Eu esqueci. De repente, Nepis, que estava parada por perto, abaixou as mãos e dispensou a espada que ela estava segurando por algum motivo. Olhando para eles com um pouco de confusão, ela perguntou hesitante: por que vocês estão acordados? Precisamos descansar. Algo pode ser atraído pelo cadáver do demônio, então é melhor estarmos no auge das condições o mais rápido possível. Distraído e já esquecendo a conversa com Cassie, Sun-Mi piscou algumas vezes, deu de ombros e decidiu voltar a dormir. Nada disso fazia sentido mesmo. Eles provavelmente estavam atordoados pelo cansaço. Ele se sentia tão cansado. Algumas horas depois, quando a sombra percebeu a criatura alada circulando ao redor da ilha, ele acordou novamente. Naquele momento, a memória do aviso de Cassie estava tão fragmentada e confusa que parecia um sonho estranho. Mas a semente já estava plantada profundamente em seu subconsciente. E agora que ela havia florescido, Sun-Mi finalmente conseguiu lutar contra o véu do esquecimento e se lembrar de tudo.